Um dos mais bonitos arredores de Lisboa é, sem dúvida nenhuma, Palmela. Fica perto, são 40 quilómetros e é, como sabem, uma vila histórica. Uma vila que as pessoas só conhecem pelo seu castelo. Estou-lhes a falar exatamente no castelo de Palmela. Mas Palmela tem muito mais para ver que o castelo. Bom, o castelo foi durante séculos a sede da Ordem dos Cavaleiros de Santiago. Ainda hoje se costuma dizer, esta é a casa de Santiago. Que diabo tem de Santiago, que é lá tão longe? O que é que ele tem a ver com Palmela? É isso que nós vamos ver assim. Bom, pois aqui está ele, o Santiago, vai de espada em punho a perseguir os mouros. Olha, este mouro já morreu, aquele também. Bom, eu acho que os meus telespectadores já viram esta escultura noutro sítio. Foi em Santiago do Cacém. Isto é uma reprodução que puseram aqui para tapar o imenso vazio desta parede. É a parede de uma bela igreja, a Igreja de Santiago de Palmela. É um dos mais expressivos monumentos da arte gótica portuguesa dos meados do século XV. Quem fez isto foi o infante Dom João, filho del rei Dom João I. E vê-se que era um belíssimo templo. Simplesmente, quando veio a exclausturação, venderam os bens do clero, isto ficou sem portões, ficou ao abandono. Olhem, as paredes estavam todas revestidas de azulejo. Cada visitante roubou só um azulejinho, ou até só metade de um, levou para casa para lembrança. Essas coisas não valem nada, isso foi tudo para o lixo. E hoje as paredes são isto que vocês veem. Só lá no sítio mais alto, onde os ladrões não podiam chegar, é que estão as amostras da azulejaria. Quanto aqui é esta parede, esta não tinha azulejos. Esta tinha um retábulo com belíssimas pinturas sobre a vida do Santiago. Elas ainda se conhecem porque foram recolhidas a tempo, levaram-nas para Lisboa, estão no Museu das Janelas Verdes. Tenho pena que não voltem para aqui. O que estão a ver são fotografias dos belíssimos quadros da vida de Santiago que hoje estão nas Janelas Verdes em Lisboa. Eu acho que as coisas têm uma terra a que pertencem. A vida de Santiago é aqui que faz sentido. E aqui deixo o meu voto para que o mais cedo possível o retábulo da vida de Santiago, em belas tábuas quatrocentistas da época do infante Dom Henrique, voltem a este altar de onde nunca deviam ter saído. A Ordem de Santiago foi criada no quadro da guerra contra os mouros. Era uma milícia de cavaleiros cujo dever era entrar na guerra contra os mouros. Era uma ordem espanhola e durante muito tempo, mesmo em Portugal, chamávamos-lhe a Ordem de Uclés, porque a sede da ordem era em Uclés. Bom, há até uma história que eu gostava de lhes contar porque acho que tem a sua graça. É uma pequena poesia de mal dizer, ali dos fins do século XIII, começo do século XIV. Conto-lhes isto para verem que há coisas que a gente agora se queixa e que já são muito antigas, muito antigas. A história é esta. Havia um português, um tal Paio, o Paio das Más Artes, um tal Paio, que tinha ido estudar para a França. Mas ele não estudou lá praticamente nada.
Ele não chegou a estudar lá um mês. Imaginem um mês. Um mês, quando as partes eram os anos. Havia 4 partes. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, depois ter as 4 partes. Ele das 4 partes não estudou nem um mês. Bastou isso para chegar aqui a Portugal assim com uns ares de senhor importante, formado no estrangeiro. A maneira de dizer isso era com seu cerame de Chartres. Cerame era uma capa, um trajo à francesa, e isso bastou para que lhe dessem logo um lugarão. Imaginem, fizeram nem mais nem menos comendador do clero. Bom, a poesia é esta. Veio o paio das más artes, com seu cerame de Chartres, mas ele não estudou nas partes, nem que chegasse a um mês. Pois de lunes a martes foi comendador do clero. Todos sabem, de lunes a martes, palavras espanholas, quer dizer, de segunda para terça, de um dia para o outro. Eu acho que esta superstição de dar um grande valor aos graus que se trazem lá de fora, embora ele não tivesse estudado nem que chegasse a um mês, isso chegou até hoje. A verdade é que a guerra passou, a ordem continuou, e a certa altura, é claro, os comendadores do clero já não eram comendadores do clero, eram comendadores de Palmela, porque Palmela foi a sede da ordem portuguesa, mas já não premiava nenhum serviços militares. Era assim uma sinecura, uma prebenda, uma conesia que el-rei dava às pessoas que, em seu entender, mereciam ser recompensadas. Hoje, todos sabem, hoje a Ordem de Santiago é um destes colares que o Presidente da República dá às pessoas que condecora no 10 de junho, uma coisa bonita, enfim, que se pendura e que é puramente honorífica. No pavimento da igreja há várias sepulturas. Eu queria falar especialmente de uma. É aqui, sepultura de Francisco Coelho Cardoso. Se repararem as armas heráldicas, têm aqui os coelhos. As armas dos coelhos são um leão a devorar aqui os coelhinhos. Cá está ele, o leão e os coelhinhos, e os cardosos. O leão está em pé perante a flor do cardo, a amarga flor do cardo. Isto quer dizer que este homem, pelo lado da mãe, era coelho, pelo lado do pai, era cardoso. Mas não é por isso que eu lhe estou a falar do Francisco Coelho Cardoso. É que ele ali diz que é a sepultura dele e de Beatriz Gomes, sua mulher, e de todos os seus descendentes, que dentre ambos nascerem. Eu conheço muita pedra sepulcral que diz de todos os seus descendentes, pois naturalmente o descendente são os descendentes de nós. Mas ele teve o cuidado de escrever que dentre ambos nascerem, são os descendentes que nascerem deles dois. Porquê é que o homem fez isso? É uma história bonita, acho que é uma história bonita. Este homem, que teve um papel importante aqui na Ordem, diz aqui tudo o que ele fez muita coisa. Diz aqui que serviu o rei Dom João III e Dom Sebastião e Dom Henrique e foi o secretário de todos os capítulos. Tudo isso aqui está escrito. Bom, ele era casado em Setúbal com uma fidalga, uma senhora Melo, e depois enviuvou. E tinham lá em casa uma criada preta. Era costume, no século XVI, toda a gente tinha em casa uma criada preta. Bom, e o Francisco Coelho Cardoso, viúvo,
a criada preta, se calhar era uma criada bonita. Aquilo acabou em casamento. Ele casou com a criada preta, que era a Beatriz Gomes, e mandou fazer esta sepultura, e é por isso que põe ali que dentre ambos nasceram. Porque o casamento fez escândalo. Então um fidalgo, um homem tão importante, vai casar com uma mulher preta. Casou e mandou fazer esta lousa sepulcral para todos os que dentre ambos nascerem filhos do pai branco e da mulher preta. Mas em Palmela não há só o castelo para ver. Estes arrabaldes de colinas verdes, esta vila castiça, genuína, parece conservada no tempo, tudo isto merece uma visita. Como Palmela era uma terra de comendadores, gente de fora que vinha para ali gozar os seus rendimentos, não há assim muitas pessoas notáveis nascidas em Palmela. Claro, há algumas, mas há um grande nome da história portuguesa ligado a Palmela, apesar de lá não ter nascido. É o Duque de Palmela. Aliás, foi Conde de Palmela, Marquês de Palmela, Duque de Palmela. E foi ele que escolheu o título Duque, porque o rei queria fazer Duque do Faial, chegou a fazer, mas depois anulou e passou a ser Palmela. Ele queria ser de Palmela porque era aqui perto de Palmela que tinha um lindo palácio. É este que estão a ver na nossa frente. É uma frontaria de um paço de férias do século XVII. Há lá dentro uns azulejos que têm uma data, 1643, com a Batalha Naval. O palácio pode ter sido feito um pouco antes. Esta porta que tem na frente tem as armas do Duque de Palmela, tem a coroa dele, e por baixo tem uma tarjeta que diz, é uma legenda italiana, mas uma legenda italiana tirada de um poeta e que tem este sentido. Este é o verdadeiro lugar do repouso e da paz. Era aqui, nesta quinta, isto é a Quinta do Calhariz, é o Palácio dos Sousas do Calhariz. Era aqui que o Duque de Palmela vinha repousar quando estava cansado da sua vida de luta. Eu gostava de evocar essa figura e essa luta. Os senhores telespectadores ainda se lembram quando nós fomos a Évora e eu lhes contei aquela história do bichinho de conta? Bom, uns lembram, outros não. O bichinho de conta é só isto. O poderoso Marquês de Pombal, quando está no cúmulo do prestígio, resolveu casar o filho com uma senhora, Dona Leonor de Sousa Coutinho, que era uma rica herdeira. Só que essa menina já tinha namorado. O namorado era um belíssimo rapaz, Dom Alexandre de Sousa Holstein. O Holstein vinha do lado da mãe, a mãe era uma princesa da Alemanha. E ele tinha herdado esse lar, assim, um rapagão enorme, loiro, muito bonito. E a rapariga queria casar com aquele namorado, que tinha nada mais natural. Só que o Marquês de Pombal entendeu: quem manda nisso sou eu. A menina casa não é lá com o tal namorado, casa é com o meu filho. E à força, casou. É claro que casou lá naquela cerimónia
vir o senhor arcebispo, passar a estola, estão casados perante Deus. O pior foi à noite. À noite, o filho do marquês vem tentou, porque a noiva enrolava-se sobre a si própria, enrolava-se, e passou a noite, veio o dia e nada. E esta situação continuou no dia seguinte e no outro. Olhem, ao fim de 6 meses, todo o país estava a rir do filho do marquês. Foi o próprio Marquês de Pombal, para acabar com esse desprestígio, mandou pedir ao Papa em Roma que anulasse o casamento. E foi o Pombal quem pôs a essa mulher o nome pelo qual ainda hoje é conhecida: o bichinho de conta. Porque só o bicho de conta se consegue enrolar assim. Eu acho que o Pombal foi um grande homem e acho que não houve nenhum português do seu tempo mais forte que o Marquês. Mas houve uma portuguesa. Foi essa a quem hoje chamamos o bichinho de conta. É claro, o Papa dissolveu o casamento. Ela lá casou com o seu namorado, tiveram um filho, e esse filho é o que veio a ser Duque de Palmela. É a estátua que está junto de mim. É uma estátua muito fiel, eu conheço muitas gravuras. Isto revela exatamente esta expressão serena, atenta, inteligente, lúcida, do homem que foi o primeiro conde de Palmela, o primeiro marquês de Palmela, o primeiro duque de Palmela. O papel deste homem é perfeitamente central na introdução do liberalismo em Portugal. É curioso que hoje não há em Lisboa uma estátua ao Palmela. Nem em Palmela tem tantos largos, nem em Palmela lhe fazem uma estátua. Está aqui, mas aqui não admira, isto é a casa dele. Ele entrava àquela porta que vimos e vinha para aqui descansar. É uma vida muito difícil, porque ele pretendeu em Portugal fazer a verdadeira revolução, quer dizer, transformar este país feudal, antiquado, sediço, atrasadíssimo sob todos os aspectos, num país europeu, com uma Constituição moderna, com respeito pelas liberdades, mas tudo isto sem violências, sem tiros, sem ninguém matar ninguém. O Duque de Palmela é a minha ideia. É o homem que em Portugal representa o centro. Bom, eu acho que talvez se possa dizer que o centro é como o crime, não compensa. Por ter representado o centro e ter sido o principal obreiro do estabelecimento do Estado moderno e da monarquia constitucional do nosso país, o Duque de Palmela hoje é um homem completamente esquecido. Eu sinto-me feliz por estar aqui na casa dele e lhe prestar esta homenagem. Os homens do centro são sempre esquecidos pelos homens das pontas, mas há aquele ditado latino: in medio és de virtus. Apesar de tudo, eu acho que sim, é no centro que a solução tem de ser encontrada. Como viram, é um verdadeiro museu que se encontra dentro destas paredes. Apesar disso, pouquíssimos portugueses conhecem este extraordinário monumento em que se evoca desde a época da Restauração, todo o nosso século XVIII, todo o período combalino, todas as lutas liberais. Isto é
completamente desconhecido. Isto não está classificado como monumento nacional. E é evidente que isto é um monumento nacional. Isto não está classificado como monumento municipal. Isto não está classificado como imóvel de interesse público. Isto, à face da lei, é um puro pardieiro. Qualquer milionário americano pode chegar aqui e comprar, numerar as pedras 1, 2, 3, 4, 5, desmontar e pôr na América, porque isso é perfeitamente permitido à face das leis portuguesas. Que raio de leis que a gente tem. Por isso é como disse uma vez lá em cima, parece-me que a única lei que está a proteger o património é a lei da gravidade, que não deixa levar as coisas que são muito pesadas. Eu não sei qual vai ser o futuro deste Palácio do Calhariz. É realmente um paraíso às portas de Lisboa. Esta propriedade que a cerca ainda tem 1000 hectares. Aqui ainda se ouvem cantar os rocinóis. Não sei o que vai acontecer. Há muitas hipóteses. Pode-se fazer aí uma urbanização com prédios de 20 ou 30 andares. Podem ser aí bairros sociais. Pode-se fazer tudo. Bom, o meu voto, se eu tivesse voto, eu votava, apesar de tudo, como o primeiro Duque de Palmela. Este é o verdadeiro lugar do paraíso e da paz. Quando no mundo não houver mais lugares para a paz, a gente deixa de ter vontade de viver no mundo. Mas quem é que pode adivinhar o futuro de uma casa? Esta, a que acabámos de ver, que é hoje, como veem, vê-se pela antena, um posto retransmissor de televisão, era a residência de férias, o passatempo predileto de um homem que hoje está muito esquecido, eu acho que muito mais esquecido do que devia, que era o capitão Henrique Galvão, o primeiro presidente da emissora nacional. Eu queria dizer que tenho para com a memória de Henrique Galvão uma dívida. E aproveito este momento para saudar, peço aos meus telespectadores, que não me levem a mal, que eu às vezes envolvo assim os horizontes das nossas memórias coletivas com os da minha própria memória. É porque isto, de certo modo, já faz parte da história. O episódio que lhes vou contar passou-se há 62 anos. A emissora nacional tinha começado a funcionar no dia 1 de agosto de 1935. Imaginem, nessa altura eu era um miúdo, andava de calções. Ouvi os programas davam assim umas coisas literárias e eu não gostava. E tiro um dos meus cuidados, escrevo uma carta ao capitão Henrique Galvão e digo, isso o que o senhor devia fazer era, e mandava-lhe uns textos de uns contos rurais, uns contos da província. Isso é que é bom, isso é que o senhor devia dar. Pois bem, o presidente da emissora respondeu a essa carta de um desconhecido e dizia, olha, eu li os contos que o senhor mandou, gostei, a emissora vai realmente dá-los, mas eu queria primeiro falar consigo. E marcou-me hora. Eu apareço, era no Quelhas, é claro, era um miúdo de 15 anos, ainda usava calções. E o capitão Galvão ficou assombrado. O quê? Mas não me diga, não foi o senhor que escreveu aquilo. Em suma, o capitão Galvão diz-me isto. Muito bem, quanto aos contos. O diabo é que você ainda é muito novinho, ainda está a mudar de voz, percebe-se que não é um homem adulto. Eu não me importo de emitir os seus contos, desde que sejam lidos por outra pessoa. Nós temos aí uns atores. Olha, está aí o Patrício Alves, você conhece? Eu sabia lá que era o Patrício Alves. Bom, era um velho ator.
dou os seus contos, mas vão ser lidos pelo Patrício Alves. Foi assim que no ano, foi ali por setembro ou outubro de 1935, que foi a minha estreia literária. Nessa altura dizia-se muito, como agora continua a dizer, lugar aos novos, é preciso fazer caminho aos novos. A minha dívida à memória do capitão Henrique da Mata Galvão é que ele não se limitava a dizer lugar aos novos. Era o primeiro a abrir de par em par as portas da sua emissora à gente nova que aparecia. Eu acho que foi essa largueza de espírito do capitão Galvão que devo este grande ou pequeno futuro que tive na carreira literária.